Bem, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa madrugada, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Aqui é o canal Teolitérias, a gente fala de semiótica, língua, linguagens, literatura e também, eventualmente, agora a gente vai introduzir um conteúdo jurídico aqui também. O ponto, a pauta do vídeo de hoje é discutir aspectos da semiótica discursiva, usando como pano de fundo a, o infeliz, né, o atroz e horrorizante conflito que está tendo ali na região da faixa de Gaza, região de Israel, países adjacentes ali, vizinhos, que é um conflito histórico. Mas eu não vou tratar do conflito, eu vou tratar da problemática do ponto de vista dos pontos negativos das informações, né, que são propostas pela ótica da semiótica discursiva, mas também aspectos técnicos que, em face das informações que são difundidas e da maneira como é recebida essas informações, a nossa área, nós como técnicos da linguagem, né, como semioticistas, a gente também percebe alguns fenômenos da linguagem que merecem uma observação mais acurada e mais científica. Então, vamos tratar um pouquinho disso. Eu começo já falando que existe um lugar de fala desse ponto, né, de quem é judeu, de quem é palestino, que eu não vou entrar no mérito aqui, né? Todo mundo se inclui em certo viés, né, ideológico, porque ideologicamente a ideologia é uma maneira de ver um aspecto da cultura através de um valor, através de uma paixão. Então, quando você imprime valor, assim lá no conceito bakhtiniano de signo, assim quando você imprime paixão, assim quando você imprime emotividade a alguma opção cultural, política, religiosa, você está constituindo, né? Você está deixando pegadas ideológicas, né? Tanto numa espécie de ideologia reflexiva, de caráter onde você permite pegadas sobre a sua ideologia através de registros que você se permite deixar, através da sua fala, através das suas postagens nas redes sociais, através da tua atuação, né, da tua prática. Então hoje é inevitável que todos nós sejamos ideologicamente reflexivos, né, e deixe registros, né, e seres com historicidade, ou seja, onde a gente anda, a gente deixa as nossas pegadas ideológicas. E há uma ideologia ativa, que é aquela linguagem, aquela comunicação que é feita através dos signos, de pedaços de signos ou conjuntos de signos, sistemas que são organizados, né? Eles se organizam. Então, uma foto junto a um líder junto a outro líder numa foto, um recorte de uma fala, né? A gente viu no julgamento agora do STF muitos recortes que são feitos de ambos os lados, né? De qualquer polo, que são usados ali para comunicação específica com o seu público. Então, qualquer que seja o sistema que é adotado, os recortes que são utilizados, fotos, trechos, esses recortes, eles compõem um sistema que nós, da semiótica, também podemos dar o nome de discurso. Então, quando a gente fala em discurso semiótico, a gente imagina um conjunto de fatos, informações, um conjunto de um repertório sígnico, né? Que vai ser sistematizado e automaticamente cria um discurso. Lembrando que o discurso é um condutor ideológico, né? Assim como o texto, a gente poderia, grosso modo aqui, né? A gente poderia pensar o texto como a parte mecânica da comunicação, a parte lógica da comunicação, se a gente ficar apenas nesse plano. O discurso é a parte ideológica, é a parte de valor, é a parte, no valor não no sentido melhor ou maior, mas aquilo que toca o indivíduo e o seu grupo,
é aquilo que afeta o indivíduo, o seu grupo em questão de valores, de princípios, de normas, de gostos, né? Então o discurso está mais para o ideológico e o texto está mais para o mecânico, para o linguístico, para o semiótico significante, né? Então, feito isso, a gente tem algumas questões. Essa questão mesmo, quando a gente pensa em conflitos, né, a gente tem um conflito bélico, a gente tem um conflito histórico, a gente tem um conflito religioso, e esse conflito, quando ele cai, ele sai dos eixos aparentemente contornáveis e eles vão para a vala comum, uma espécie de metástase desses conflitos ideológicos que estão restritos aos grupos que têm o direito de estarem em conflito, teoricamente, que não deveriam, mas estão, quando vaza para a comunicação comum, e dependendo da intencionalidade de cada grupo, a intencionalidade de cada viés político, de cada viés econômico, você monta discursividades, você constrói um sistema de texto, um sistema, um suporte fático, que isso é muito importante da gente analisar. A gente tem um suporte fático mais amplo, hoje com imagens, com recortes de vídeos, inclusive você pode resgatar a historicidade muito mais rápido hoje, com mecanismos de reproduzir fatos e informações que estão digitalizadas. Com a digitalização, você consegue montar um discurso muito mais rápido. Você consegue pegar uma foto, uma fala, uma imagem, né, e um fato histórico, e aí você faz esse conjunto, esse sistema, que a gente vai chamar de sistema, porque são fragmentos de falas, de fotos, de trechos, né, e aí você organiza ele de um modo ideológico, de um modo a sustentar uma tese de valor, e isso a gente chama de discurso, né? Então eu sustento uma tese, qualquer que seja, através da organização do compilado dessas informações. E o que traz à tona para a gente isso, sempre discutindo tecnicamente aqui, não de lado A ou B, porque a gente tem essa observação científica. O que acontece? Então, a comunicação ela é usada com finalidades, né? Eu acho que o primeiro fato é que quem lida com a comunicação de massa organiza o seu sistema de comunicação de modo a construir um discurso, e esse discurso vai tangenciar, na verdade não vai tangenciar, ele vai consubstancializar uma ideologia através de uma finalidade. Então, essa finalidade nem sempre é uma finalidade de curto prazo, ela é uma finalidade de longo prazo. Então você trabalha com pequenos valores hoje, para que depois, quando vir os grandes valores, todo aquele público já esteja preparado para o que vir. Então você normaliza certos fatos daninhos, né? Isso pode ser feito inclusive com fatos que não têm conexão com a realidade, né? Que são as fake news, que são signos insustentáveis do ponto de vista fático, que são comunicação abstrata. E aí você pratica isso com modo a longo prazo. Nem sempre o trabalho ideológico é feito de curto prazo, né? Ele é feito de longo prazo, seja tanto no espectro da direita quanto no espectro da esquerda, ou seja no espectro da extrema direita, ou seja no espectro da extrema esquerda. Semioticamente, a gente tem visto que todos os extremos políticos, tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda, têm facilidade de assimilação e sinalização mais efetiva desses discursos, quer seja a moralidade deles, quer seja o nível de legalidade deles, quer seja o nível de ética deles, né? Os polos extremos estão com possibilidades extremas de receber discursos extremos e fazer atos extremos. Então a comunicação, a organização discursiva que pega elementos mais graves, com finalidade mais radicais, tem o seu público tanto de extrema esquerda quanto de extrema direita, um público muito fiel e um público muito emblemático a recepcionar essas informações e a falar. Então, tecnicamente, a gente, né, da área da semiótica, tecnicamente a gente vê que com o advento da digitalização, a possibilidade de digitalizar as coisas, então eu consigo organizar fatos, imagens e textos de modo mais rápido, esses recortes,
né? Então eu compilo com a finalidade de, através desses fatos, ou descritivos ou narrativos, o indivíduo que vai recepcionar, por associação, ele vai estar conectado a um discurso que é sempre aquele que vai trazer uma espécie de ideologia. E as ideologias, elas são ideologias distribuídas politicamente, religiosamente, juridicamente, né? Coercitivamente. Então, tecnicamente, a gente tem muito mais recursos hoje. Mas o que eu chamo a atenção, já discutindo, já estou falando aí de várias questões técnicas, né? Termos, usos, né? É claro que hoje, tecnicamente, a gente tem um contexto de enunciação, que é o que? O recorte discursivo que a gente pode trabalhar. Então, se a gente pega um recorte discursivo para trabalhar, ele é muito mais eficiente hoje por ser multimodal. Então, como eu posso unir várias modalidades textuais e modalidades extratextuais, verbais e não verbais, então eu tenho um complexo fático mais efetivo e mais funcional. Por outro lado, eu tenho facilidade de compartilhamento disso através das redes sociais e tenho também de autoria. Então, até então, dentro desse complexo discursivo da semiótica, a gente tinha fontes que construíam isso e legitimavam e distribuíam. Então, com o avanço das redes sociais, a gente tem autorias diversas. Então, a gente tem múltiplas autorias. Então, você tem uma pulverização das autorias dentro de um grupo muito gigante de formador de opinião, formador de comunicação. E esses grupos eles vão trabalhar construindo esses discursos de qualquer espectro político, porque eles têm essa possibilidade de autoria e de legitimação. O compartilhamento, ele também nas redes é um processo de legitimação discursiva daquilo que você recepciona, uma espécie de assinatura determinando, olha, é aqui que eu faço, né? Ele está falando, né? Ele tem lá uma quantidade de seguidores, então assim, qual a complexidade disso tudo do ponto de vista do aprofundamento da interpretação, do aprofundamento de técnicas de leitura? Como a gente vive, né, já indo aqui por uma tensão do vídeo aqui, como a gente vive numa sociedade de velocidade, né, e de fugacidade da informação, uma sociedade que está, né, psicanaliticamente, eu não sou da área, mas aparentemente muito ligado a essa velocidade, a esse excesso desse prazer rápido, as músicas estão ficando mais curtas, os refrões mais insistentes, né? A arte está ficando mais popular e muito mais pegajosa, né? O tempo das coisas está mais rápido, então a gente tem acesso às informações verticalizadas com menor possibilidade. Então a gente não vai tão a fundo entender, por exemplo, um aspecto histórico do que acontece, por exemplo, nessa região da faixa de Gaza ou nessa região ali do Oriente Médio ou dessa história, né? Então, o que acontece? Nós já se posicionamos preferindo buscar essa informação ou nem buscá-la, receber aqui tranquilamente no nosso celular, no nosso computador, no nosso tablet. E quem vai trazer essa informação para a gente é o gestor, é o protagonista da ideologia que a gente opta, que a gente decide, que a gente escolhe. Ele vem trazendo a informação do jeito que ele quer. Então ele vai trazer a informação numa bandeja, totalmente configurada e sistematizada de modo a atender a demanda ideológica, o perfil ideológico daquilo ali. Então você vai ver narrativas e histórias, né? E as pessoas hoje falam, narrativas e ideologias são da esquerda, né? É um erro crasso. Narrativas narrativas factoides são de direita e de esquerda, né? São técnicas usadas. O pessoal de esquerda que me perdoe, o pessoal da direita que me perdoe, mas é um grande factoide falar de ideologia da esquerda, né, ou ideologia da direita. A ideologia é uma ferramenta, né, onde eu construo, né, valores e crenças através de um discurso. Então, ou eu perpetuo um discurso, eu mantenho uma ideologia através do discurso. Eu organizo fatos, eu organizo narrativas, eu organizo descrições, fundamentos, né? Então não há um espectro, é um erro muito crasso alegar que lado que usa. Era uma ferramenta para ser usada, é uma ferramenta poderosa que tanto pode ser usada para o bem quanto pode ser usada para o mal. Ou seja, para o bem no sentido de unir a sociedade em prol de objetivos comuns, de conscientizar a sociedade,
e para o mal no sentido de promover o conflito, de promover a briga, de promover a discórdia, que é uma arma, inclusive, que a extrema-direita tem utilizado e que a extrema-esquerda também tem utilizado, que é a manter o conflito sempre aceso para que a gente vá consumindo esse conteúdo e a gente entre pessoalmente nesse conflito. Então, o que a gente está vendo hoje nessa questão de usos de narrativas, tanto da esquerda quanto da direita, nessa relação do que aconteceu em Israel e do Hamas, Palestina, essa questão, o que é complexo disso é porque há uma vulgarização da informação e uma vetorização ideológica que acaba não confluindo nunca num pensamento complexo, mas sempre num pensamento simples a respeito de um conflito que vai ter que se debruçar a humanidade e vai ter que ser resolvido de alguma forma ou de outra, né? Então, assim, esses são pontos da semiótica discursiva dentro da comunicação. Espero que vocês comentem aqui o que vocês acham disso, tá? Eu usei só como pano de fundo a questão, eu acho que vocês sabem muito bem do que a gente fala aqui sugestivamente, mas que tecnicamente a gente tem muitas questões ainda, um fenômeno linguístico, semiótico, discursivo, ideológico que a gente está vendo de uma maneira incomensurável e que só está começando. E que isso vai causar aspectos positivos, mas vai causar muitos aspectos negativos também. Fechou? Então, curte, comenta, dê sua opinião, tá? Isso é um início de um debate, ok? Abraços semióticos a todos, aqui é o canal Teolitérias. E comenta sugestões de vídeo, outra coisa também. Bora!